Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos, muitíssima boa noite. Que possamos, nessa noite de hoje, tirar mais algumas dúvidas sobre a maravilhosa palestra do nosso irmão Augusto e que possamos, na noite de hoje, trocar como a gente sempre troca. Eu vou pedir desculpa porque a minha voz está um pouco fanha, talvez saiam aqui algumas tosses, mas não é nada demais. É uma alergia que o teu amigo pegou, e aí eu estou tendo que brigar com isso, porque a alergia é com obra, eu estou com obras em casa e não tem jeito, né? Então, enquanto durar a obra, vocês vão me pegar aí com a voz meio fanha, vai me pegar tossindo, garganta travada, mas a gente vai, não tem problema nenhum, não. Né? Deixa eu ver aqui como a gente está. Eu estou sem óculos, gente, eu vou ter que botar. A Rejane já chegou, já deu boa noite. Emílio já deu boa noite. Daniela Mendonça já deu boa noite. A Lígia já deu boa noite. E a gente não pode seguir dando boa noite sem o nosso irmão Augusto, né? Que é a grande estrela da noite, né? A Luciene já chega, dá boa noite. A Janaína chega, dá boa noite. Então, deixa eu dar boa noite aqui para o meu irmão Augusto, né? Boa noite, Augusto. Seja bem-vindo. Boa noite. Oh, muito obrigado. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bom. O prazer é nosso, não tenha dúvidas que a gente passou aí uma semana pensando, até porque, Augusto, é interessantíssimo isso. A espiritualidade é maravilhosa, né? A sequência das conversas fraternas que nós temos tido, ela foi exatamente em direção à tua palestra. E a tua palestra ela veio trazer um sem fim de esclarecimentos para coisas que a gente já vinha falando, mas com uma outra linguagem, né? Que o corpo da casa vinha falando com uma outra linguagem. E isso é muito bom, porque um dos objetivos da palestra mensal com convidados é justamente para sair daquela conversa costumeira que a gente tem, né? É sempre bom a gente interagir, né? Porque os cérebros pensantes têm sempre um dever. O dever é de divulgar aquilo que, para ele, é uma convicção. E, muitas vezes, não significa uma prática natural, porque é todo um processo. Mas já é um reconhecimento de que isso é o caminho, esse é o caminho. Né? E esse caminho nos leva a isso. É necessário estar com pessoas, né? E olhar ao redor, sempre com boa intenção, para que tudo se dê bem. Né? Que bom, Augusto, que bom. Muito, muito, muito bom mesmo. E aí, vou começar que é para a gente poder ganhar o maior tempo possível aí. Sim, e eu vou começar trazendo a nossa prece, que eu vou pedir a você que gentilmente a faça para a gente. Pode ser? Claro, claro. Vamos fazer sim, tá bom? Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos no sentido do isolamento do que está por fora. Que possamos compreender que a prece é uma maneira também da meditação, elevando o pensamento ao alto, procurando Deus em nós mesmos, sabendo que os recursos dos espíritos bondosos, que já compreendem esse amor de uma maneira mais próxima do que a gente ainda busca ter, vai nos atender, vai levar até o Pai, junto o nosso desejo sincero, o equilíbrio que precisamos. Que nessa noite possamos conversar com os irmãos, que possamos levar as verdades da espiritualidade maior, que Jesus esteja em nosso pensamento, em nossa emoção, em nosso sentimento, e que todos que nos ouvirem possam captar o que for bom para cada um, sem a pretensão da perfeição, mas com o entendimento da perfectibilidade que nos acompanha, porque esse é o nosso destino. A imagem e a semelhança de Deus significa
que precisamos imitar o comportamento dos espíritos superiores. E o maior que esteve entre nós é Jesus. Graças a Deus. Graças vos rendo, Pai. O pessoal está todo aí, viu, Augusto? A gente tem aí uma turma que o pessoal é forte, não abandona, não. Que bom, tá todo mundo aí firme e forte. A gente, Augusto, falou na semana passada sobre o homem integral, né? Que foi a palestra que você tão bem trabalhou. E de bate-pronto assim, a primeira pergunta que eu te trago, ela é uma pergunta dupla, né? Que é, sintetizando e levando para o nosso dia a dia, o que seria um homem integral, né? E a pergunta que está juntinha dessa reboque é: ser um homem integral é uma escolha? É um processo, né? A gente gosta de colocar que a cada retorno ao mundo físico, a esse mundo que nós temos a condição de ver, de ouvir, de sentir, de tocar, existem probabilidades de êxito. Então, o homem integral é o reconhecimento de que ele é uno, que ele é um espírito, e todo espírito é sem mácula. As dificuldades que nós trazemos no transcorrer de cada existência são criadas pelo um raciocínio equivocado. Mas o espírito, ele é único, ele é a sua criação, nós sabemos que vem de Deus. A sua constituição ainda não nos é permitido identificar, compreender, mas nós sabemos, já temos a notícia e a esperança de que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, o homem integral, ele é sabido à medida do reconhecimento de cada um desta hereditariedade divina. Então, quando constituído único e ainda sem a experiência, e é colocado no mundo, com uma inteligência que o dará o livre-arbítrio de reconhecimento do seu papel. É claro que o auxílio de Deus vem sempre, através do convívio, da convivência, dos grupos, eu diria das religiões, não no aspecto de uma religião que abriga um conceito de um local, e sim a inspiração, que é a religiosidade, que esses ensinamentos poderão nos trazer. Porque se nós somos a imagem semelhante, existe íncito em cada um de nós a verdade divina, que precisa ser trabalhada, descoberta e praticada por cada um de nós. Então, quando Deus enviou o seu Filho, Jesus, que é o mais perfeito, porque é o arquiteto de tudo isso, do planeta, ele enviou aquele que tinha essa verdade, que tem essa verdade. Então, o homem integral, ele se descobre através de eliminar arquétipos materialistas, né, como orgulho, vaidade, arrogância, preconceitos, porque à medida que nós nos livrarmos dessas paixões, nos assemelharemos um dia a Jesus, que não tinha paixões. Mas você vê, mesmo um espírito puro como Jesus, as religiões interpretaram como ele fosse um apaixonado também. Aí bota sofrimento de Jesus, paixões de Cristo, tentações de Cristo, que objetivamente isso não ocorreu. Qual é o espírito que teria o poder de tentar Jesus, um espírito puro? Se ele olhava, quando ele olhou Madalena, quando ele olhou cada um de nós, ele viu o espírito puro que existia ali dentro, com os equívocos do comportamento. Vou abrir o microfone de novo, hein? Da oportunidade de existência. Mas Jesus não nos vê assim, com os limites impeditivos de crescimento. Ele, reconhecendo os nossos limites, sabendo do nosso potencial, homem integral, ele amava, ele amou, ele reconheceu como irmão a qualquer um, a quem quer que seja.
ele jamais discriminou. Então, o homem integral é o que nós somos a descobrir, porque um dia seremos um espírito puro, seremos um arcanjo, porque temos todo o potencial dessa capacidade. Então, o que você está dizendo para a gente é que o homem integral é o nosso homem novo, né? Essa Não palavra, é? homem novo, é muito usada e abusada, né? Às vezes eu penso que a gente fica mais velho quando se diz novo. É realmente Não é? a tomada de posição, que eu acho que entendi que você colocou Exatamente. assim. Esse homem novo em cada situação, em cada notícia, em cada emoção. Ontem uma pessoa que tem uma influência intelectual me colocou: Augusto, por que eu tenho raiva? Eu falei: porque raiva é uma emoção que impulsiona você a refletir, a deixar de ter ira, que seria já um sentimento menor. Então, que essa raiva, que é uma emoção, você elabore com a reflexão sobre ela, para cada vez ela estimular a atitudes melhores. E cada vez a raiva vai se enfraquecendo. Porque o homem novo, ele a cada segundo ele se faz. Com cada ele vai atitude. se fazendo, né? E aí a gente tem aqui, Augusto, a seguinte reflexão em cima do que você falou hoje, do que você falou na palestra, né? Que a gente tem aí uma série de ciclos viciosos para trazer essa mudança. Esses ciclos viciosos, eu não posso chamá-lo de âncora, porque a âncora ela te para e você continua andando. Então não é uma âncora, mas eles são, de alguma forma, um peso que te atrasa o progresso. E aí a pergunta que fica para você é: como interromper nossos ciclos viciosos? Na realidade, esses ciclos viciosos são sabotadores, né, do nosso crescimento. Sabotadores, é isso aí. Sabotadores, né? Então, o autodescobrimento, quando buscado pela meditação, vai nos livrando, porque esses arquétipos, né, que nós temos, repetindo, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, posse, ciúme, né? Isso vem a nível consciencial. Eu coloco a nível de consciência, com a minha reflexão, e vejo que não é bom. E vejo também as coisas boas que eu tenho. Então, aí eu busco o tratamento. Esse tratamento, se eu tiver a lucidez de escolha, está em Jesus. Se eu ainda não consigo, porque eu me deprimo, eu me alieno, eu fico buscando outras coisas como álcool, como viciações, que dão uma parada, uma aparente estabilidade com até euforia, mas que depois, quando aquilo que é de fora e não de dentro sai, vem a depressão mais grave. Então, aí a gente procura um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra. A doutrina espírita não nos impede de buscar o equilíbrio psíquico para que nós possamos compreender a doutrina. Não é? Um processo depressivo, por exemplo, quando eu digo sempre às pessoas, quando colocam assim, olha, não é só água fluidificada, não é o passe, não é somente da casa espírita que você vai sair da depressão, não. Tudo isso vai lhe auxiliar, mas o remedinho é necessário pelo especialista, porque está faltando enzimas, substâncias secretadas, como serotonina, que o estimule, que dê o equilíbrio. Então, até porque nós temos aí tratamento espiritual. Sim, querido. Até porque nós temos aí muito, muito claro que é filosofia, ciência e religião. Então, se eu fico só na religião, eu estou abrindo mão da tríade. Então, eu preciso, sim, cuidar da mente, que seria a filosofia, a reflexão, né? o meu melhorar, pensar na ciência, que seria se o meu corpo precisa de terapia medicamentosa, por que não? Né? E pensar na religião, que é o meu suporte para seguir pensando em além-vida, né? Além essa
essa passagem, né? E aí, nesse escopo, Augusto, eu te pergunto aqui, algumas pessoas confundem, sobretudo quando estão refletindo, não sempre no falar. Às vezes, falando sem usar essa palavra, elas falam a definição. Mas algumas pessoas confundem bem-estar e felicidade. E como é que você vê isso nessa história do homem integral, né? Que você trouxe para a gente o pensar e agir, né? Então, é o homem integral que ele pensa e age. Então, no pensar, eu tenho bem-estar e felicidade. Oi? Ficou sem som. Ficou sem som? Você não está me ouvindo mais? Agora tá bom. É que eu estava fazendo uma declaração de amor que eu acho que não ia ser legal você ouvir. Olha, mas então, como é que você vê? Fala, desculpa. Sim. Não. Eu ia dizer que a declaração de amor sempre é ouvida. Se ela parte do sentimento, mesmo sem ouvidos, a gente percebe. Mas então, como é que você vê essa questão de bem-estar e felicidade? É a mesma coisa? Não, olha. A felicidade é uma conquista, né? Essa conquista da felicidade, ela tem que partir do protagonismo do indivíduo. Porque se ele buscar a felicidade em lugares, em uma pessoa que o admire, que se dedique a ele, que atenda às suas necessidades, ele vai se induzido a possuir aquela pessoa. E aquela pessoa que não é perfeita, também, como qualquer um perfectível, um dia vai decepcionar. E nessa decepção, o outro vai dizer, como eu sou infeliz, eu confiei, eu dediquei, eu encontrei a minha cara metade e ele não era nada disso, ou ela não era nada disso. Por quê? Porque não está em ninguém o poder milagroso de me fazer feliz. O bem-estar eu consigo de várias maneiras. Uma paisagem, uma boa leitura, uma boa conversa, um pensamento elaborado, me dá um bem-estar. Mas a felicidade, ela primeiro tem que partir para o âmago de mim mesmo. Eu tenho que me conhecer melhor. Eu tenho que buscar me liberar desses arquétipos, desses sabotadores que me prendem a paixões. As paixões é um fogo que queima e me imobiliza, porque eu fico dependendo de saciar, de queimar aquele fogo. Ou melhor dizendo, de acabar com aquele fogo. E quando ele acaba, vem o marasmo, vem as sequelas do fogo, não é? As cinzas. Então, que eu aprenda a amar. Mas eu não vou conseguir amar se eu tiver com dentro de mim todos os sabotadores. Então, se ela não se penteou daquele jeito, ela não me ama. Se eu, chegando do trabalho cansado, aquela comidinha não está na mesa, ela não me ama. Então, dessa maneira, eu vou exigindo do outro e vou desrespeitando o outro na sua condição. Aí eu não estou amando. Porque o amor verdadeiro, ele tem que ser inspirado no amor de Deus, que é puro, que nada exige. Augusto, como nada exige? Um dia, eu tenho que saber, hoje, se eu reclamo de alguém, eu não estou amando. Eu não estou amando. Eu estou querendo que ele me satisfaça. E ele me satisfazendo, ele também vai cansar. Porque eu também não vou conseguir satisfazê-lo sempre. E eu vou querer cada vez mais. Porque é o meu egoísmo que está sendo satisfeito. E o egoísmo ele só aumenta se eu não fizer um autodescobrimento. Sem contar que a gente aí também entra, Augusto, no ciclo da frustração e compensação. Como eu não tenho o amor como base, eu vou acabar exigindo do outro que preencha essas lacunas trazidas pelo meu egoísmo. E aí, quando o outro não preenche, eu vou ter uma frustração que vai gerar uma necessidade de compensação que nunca vai ser saciada, porque não é esse o caminho, né? O caminho é o caminho do amor. Né? E a gente precisa desenvolver isso. Augusto, a gente tem a primeira intervenção da noite, antes de eu trazer as intervenções da semana passada, né?
Então, a primeira intervenção aqui que a gente traz é da Arilza Amaro. A Arilza, ela tem participado bastante das nossas lives, né? E ela traz aqui, ó, acabei de falar isso aqui em casa, que não podemos esperar que só o mundo espiritual resolva, acalente tudo. Precisamos dessas três conjunções que os senhores falaram, ciência, mente e espiritualidade, creio. Sem dúvida, sem dúvida. E vamos sempre respeitar a ciência humana, porque a ciência dos espíritos cuida dos espíritos, no seu processo de amadurecimento moral. A ciência humana cuida das sequelas, das consequências físicas que esse espírito deficitário provocou em si ou em outros. Então, vamos entender o que é ciência espírita e vamos trabalhar e nos ver como espíritos. Ela colocou muito bem. Se eu imaginar que eu sou um corpo que tem um espírito, eu tenho um encosto, eu não sou espírito. Então, eu sou um espírito que temporariamente tem um corpo. Quando alguém diz assim, o meu espírito, eu falo, meu Deus, então ele está querendo que o espírito seja dele. Ele é o espírito. Então, que a gente, como Joana de Anjos coloca, espiritize a vida. Que eu comece a pensar como espírito. Aí eu vou me acalmar mais. Não é? Porque eu vou saber que eu sou imortal. Eu vou saber que eu estou exatamente com quem eu preciso estar para amá-lo. Deixar de... eu quero ser amado. Para com isso. Se você quer ser interessante, se interesse mais. Com certeza. Ama, ninguém me quer, aí você deixa de ser interessante, passa a ser chato, né? E é aquela questão também, Augusto, de roupa e corpo, né? Eu sou um espírito que visto uma roupa, eu não sou uma roupa que veste um espírito, né? E se eu não entro nessa, se eu não boto isso muito bem definido, fica difícil até de eu buscar um assunto que a gente vai trazer depois, que é a metodologia para o autoconhecimento, né? Deixa eu trazer um pouco o que teve na semana passada, Augusto, para a gente trabalhar um pouco. Antes, deixa só eu fazer uma pergunta aqui para a gente esclarecer. A gente sabe que você é médico, a gente sabe que você é pediatra, e por padrão, aos médicos a gente chama de doutor. E aqui eu estou te chamando muito à vontade, já fiz até piada contigo, estou te chamando muito à vontade de Augusto. O que você prefere? Doutor Augusto, senhor, monge? Olha, pensando como espírito, eu não vou levar títulos quando eu me libertar do corpo. Quem vai encarar a realidade é o Augusto. Meu nome é Augusto e é assim que eu quero ser chamado. Porque no final das contas vai sobrar para o Augusto, né? É lógico. O doutor é circunstancial. É um momento. Tá bom? Tá bom. Então eu vou continuar chamando de Augusto. Sim, claro. Olha só, a gente tem aqui, Augusto, da semana passada, o Manuel Esteves, ele trouxe para a gente, o autoconhecimento está necessariamente ligado a um mergulho dentro de nós mesmos. E isso se torna difícil porque temos medo de nos conhecermos realmente. Olha que pérola, Augusto. Certíssimo. A gente prefere, muitas vezes, a ilusão, né? Nos alienar, porque o autoconhecimento a gente tira a máscara, né? Por isso que ele é lento e gradual. Porque se a gente, de repente, eu sei exatamente tudo de mim, eu acho que eu piro, né? Porque a verdade, ela é dependente do amor. Porque se eu não colocar o amor na verdade, eu vou cegar todo mundo, eu vou destruir vidas. Porque a verdade, quando dita inicialmente, ela é amarga, porque ela tira as ilusões. Depois ela é doce, porque ela nos faz ser quem nós somos aos pouquinhos, até nos libertar dos atavismos que nos prendem ao sofrimento. A verdade é para nos tirar do sofrimento, mas se não nos for apresentada com amor, ela nos faz mergulhar na desilusão. Então, que eu consiga
ensinar a meditação aos bebês. Hoje, atendendo um casal apaixonado pelo filhinho de 1 mês, eu falei, você conversa com ele? Ele falou, é para conversar? Eu falei, sim. Eles são evangélicos, mas sabe que eu sou espírita, né? Conversa com ele, porque ele está te ouvindo. E a criança ficou olhando assim, parece até que me ouviu também, provavelmente. Porque essa conversa, essa estratégia de viver, já vai ensinando a meditar. Porque a gente pensa que a criança não sabe nada. É criança, isso é coisa de criança, sim. É coisa de criança aprender também o certo, o correto. Não se alienar. Existe uma diferença de proteção e superproteção. A gente tem dever de proteger nossos filhos. Proteger se chama educar. Ensiná-lo a ser autêntico. Não é ficar naquela, quando ele tem um pouquinho de mais idade, alguém telefona para você e você não quer falar por alguma razão, você diz que o papai não está, papai está tomando banho, o papai não está tomando banho. Aí você está ensinando a ele que existem razões de uma mentirinha, assim, necessária. E a gente sabe que não é assim, não é? Exatamente. Então, que a gente faça o esforço, o óbolo da viúva, de atender aquele cara que eu não gosto. Porque ele está ali, ele quer falar comigo. E se eu tenho que me reconciliar enquanto estou a caminho, quem falou foi Jesus. Não sou eu, não. Olha a chance. O cara, eu não gosto dele, ligou para mim 1h da manhã. Jesus, eu vou atender sim, vou ser o melhor que eu puder. A isso eu estou ensinando aos que eu amo e reconhecendo neles, aquele que eu amo que está juntinho de mim, a prática do amor. Então, essa colocação é excelente. O âmago, mergulhar no âmago de nós mesmos, não é fácil, não. Não é fácil, não, que a gente se afoga se não souber respirar. E aí entra um assunto maravilhoso que você trouxe aí, que seria as estratégias para viver, né? Então, você ouve lá 2 passagens de Jesus, que é vai e reconcilia-te com o teu inimigo, mas ele também diz para Pedro, né? Guarde a tua espada, né? Ou seja, tenha um pouco mais de paciência, tenha um pouco mais de movimento passivo, né? E a gente vai já voltar a essa questão. E na semana passada, para fomentar, eu trouxe também uma frase que você usou: quem briga sempre perde. E essa frase ficou muito forte, né? Quem briga sempre perde. E aí, meu irmão, como é que funciona isso? Olha, quando você briga, você secreta vários hormônios, né? Adrenalina. A adrenalina vai direto no teu coração, no teu cérebro, aumentando a tua pressão. Então, mesmo com razão, você já está se prejudicando de uma maneira fisiológica, né? Você pode ter um infarto, pode ter um derrame, a secreção gástrica, o teu estômago. Quando a gente recebe uma notícia, alguma coisa que a gente tem raiva, a primeira coisa que dói é o estômago. Então, você perde fisicamente. E a tua emoção se abala, porque depois, se você tiver boa vontade de refletir, você vai reconhecer também o direito do outro, ou a razão do outro, embora você estivesse coberto de razões. E se você aprender, com autoconhecimento, a mergulhar em si mesmo, você vai ver que você é imperfeito. Que aquele erro que você talvez não cometa mais, você já cometeu. E que a empatia, aquele ato, né, de se colocar no outro, não é assim, se eu fosse ele, eu não faria isso, não. Se eu fosse ele, com a idade que ele tem, com a situação financeira que ele tem, com o desemprego que ele tem, com o sofrimento por alguma razão que ele tem em relação a alguém, ao descaso, ao desprezo, como é que eu faria? Então é melhor ser feliz do que ter razão. E para ser feliz, mesmo tendo razão, é fazer com que a minha razão me faça melhor. Não o vencedor do embate de boca ou físico, ou seja.
que eu aprenda a me calar mais do que falar. As duas orelhas e uma boca têm uma sinalização. Se eu tenho duas orelhas, é para que eu ouça mais. E se eu tenho uma boca, é que eu aprenda a falar. E quem sabe, aquele inimigo temporário poderá ser um grande amigo se eu tiver fraternidade com ele. E se não der ainda, reconcilia-te enquanto estás a caminho, reconcilia-te com teu inimigo, dê uma face quando a outra for ofendida, é não eu sair abraçando e beijando aquela pessoa que acabou de me fazer um mal terrível. É eu não desejar o mal dele. Já é o começo. É eu, quando aquilo acalmar, eu pedir a Deus por ele. E não que Deus faça com ele aquilo que eu gostaria de fazer porque eu estava com raiva. Você já reparou, qualquer um de nós, quando vê uma notícia na televisão ruim, um estuprador, um genocida, a gente espírita, não posso desejar o mal, mas a gente chega a arquitetar o que ele merecia. Né? Ser castrado, levar um tiro, ficar... A gente arquiteta. Depois a gente, não, eu sou espírita. Mas a gente só vai se libertar desse atavismo pela reflexão, pelo respeito e pelo reconhecimento de que ele, o Facínora, o estuprador, é meu irmão, irmão de Jesus e filho de Deus, que tem toda a genética espiritual divina, celestial. Vamos dar o tempo ao tempo. Né? Não vamos sentir a mesma raiva que ele sente, porque isso já é uma patologia. Que a minha raiva ela seja do bem, se eu posso definir assim. E que eu aprenda todo dia a orar quando acordar, que hoje eu faça melhor. Que Santo Agostinho, quando deitava, dormia, antes ele fazia uma reflexão sobre o dia dele, né? A quem eu consolei, a quem eu fiz chorar. Que quando André Luiz, conversando com Emmanuel, falou, Emmanuel, eu já conheço tudo isso, tanta coisa, eu erro tanto. Emmanuel, na sua humildade, que fala de amor, falou para ele, André, eu ainda erro muito também. Que dirá o Tupiniquim aqui, que está ainda lutando muito. Não é, querido? Mas a Vamos gente vai... leves. Eu costumo, pelo menos para mim, né? Eu sempre costumo dizer que estamos a caminho. Então, se eu hoje estou nessa posição, ontem eu estive numa outra e amanhã estarei numa outra. E da mesma forma que eu peço a compreensão daqueles que me circundam, eu preciso pagar buscando a compreensão daqueles que eu circundo, né? Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. A Arilza, antes de eu trazer da semana passada, a Arilza traz para a gente, ó, quem briga com certeza sempre perde. É uma pena que demoramos tanto tempo de nossa existência física para compreender isso. E na mesma linha, o Luiz Carlos ele também é um participante aqui das lives, o Augusto. Ele participa sempre, ele está sempre interagindo conosco. E ele bota, a briga é, mais uma vez, grande expressão de orgulho ferido, né? É verdade. É assim. A gente se ofende porque a gente tem a ilusão de que nós somos o único certo naquele momento. Então, se a gente aprender que se alguém me ofendeu, eu preciso entender o que eu fiz para isso. Nem sempre é fácil. Mas que eu leve esse entendimento até isso ficar claro. Eu não sei se eu falei isso da outra vez, talvez tenha falado, mas vou repetir. Quando o Divaldo teve um dos infartos dele, e foi atendido, tratado, conversando com Joana de Ângeles, ela fala para ele, você lembra de tal situação que você viveu há mais de 20 anos atrás? Uma ofensa, uma situação com um amigo, triste. Aí ele falou, mas eu perdoei. Ela falou assim, você perdoou, mas eu te perguntei e você sentiu a mesma dor de 20 anos atrás. O que é o perdão? O perdão é reconciliação, né? O perdão não é aquilo, olha, eu te perdoo, não quero teu mal, mas não quero mais você perto de mim.
que a decepção foi grande demais. Isso não é perdão. Perdão é acolhimento. É reciclar o lixo da mágoa. Essa mágoa que eu carrego. Não é? Alguns anos atrás eu fiz esse estudo, até no Paraná, em Cascavel. Aí tinha aqueles fazendeiros, aquilo tudo, fez uma fila. Aí ele falou, puxa, eu nunca ouvi alguém falar sobre mágoa dessa maneira. Eu acho que eu tenho muita mágoa na minha vida. Eu falei, olha, irmão, todos nós temos. Só que a gente a gente faz com que a mágoa seja uma companhia. Não, se magoou, eu tenho que nos libertar. E eu só vou me libertar com aquele que me magoou. Dá um jeito, amigo. Não fica sem ver ele, não, porque toda vez que alguém falar nele, tu vai sentir a mesma dor de 20 anos atrás. Porque você parou ali, não viu mais, não quer saber dele, você não resolveu. Aí você vai adoecer. Nada é fácil. Viver não é fácil. Ser espírita é mais difícil ainda. Raul Teixeira coloca isso. Ser espírita é para poucos. Porque a vontade que dá, não quero saber de nada disso, não. Vou tomar meu chopp, vou fazer noitada e amanhã eu esqueço. Só que não esquece, né? Não esquece, fica lá dentro. E às vezes você não consegue nem ouvir falar no nome daquela pessoa. E aquela pessoa existe. Ele é do teu bando, da tua turma. E você vai ter que vê-lo mais cedo ou mais tarde. E o mais interessante é que você vai ter que vê-lo e vai ter que reconciliar-se. Primeiro com você mesmo, e depois com você e com ele. Né? É uma coisa interessante. O nosso irmão Elvis Pires, o Elvis é um amigão de São Paulo, e sempre nos dá o prazer da sua presença, e sempre interage com a gente, Augusto. Ele traz aqui, ó, aqui em São Paulo, o elevador da Federação Espírita é a prova real da paciência e da empatia. O elevador da Federação é a federação dentro da federação. Chega a ser engraçado observarmos o comportamento de nós espíritas quando vemos alguém furar fila, não respeitar a lotação máxima, né? E aí somos nós tendo que brigar conosco mesmo, né? Não é fácil. Não é fácil. Ele colocou a palavra paciência. Qual é o ser, se eu posso usar essa palavra, mais paciente que existe? Aquele que espera a larva subterrânea se tornar um anjo puro. O paciente maior que existe é Deus. O amor de Deus é paciente. É o paciente ativo que manda amor para todos nós. Então, realmente, exercer a paciência é o autodescobrimento também. É uma virtude a ser conquistada. Porque quando a gente... Não tem um ditado assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Assim. Se você pede paciência, Deus vai te mandar provas para você exercer a paciência. Não é porque você pediu paciência que agora, que maravilha, que mundo. Não. Como é que eu vou saber se eu estou paciente? Que eu enfrente a fila, que eu enfrente o ônibus, que eu busque, se não me faz bem, caminhos melhores. Mas se eu me irritar com isso, aí vem a ira, aí vem o prejuízo, para mim mesmo. Sou eu buscando o professor de educação física, dizendo que eu quero perder a barriga, ele me dá aqueles exercícios horríveis e eu não quero fazer, né? Não vai perder a barriga, não tem como. Augusto, a gente tem aqui ainda a Cris Araújo, nem sempre é briga, mas luta por nossos direitos trabalhísticos, direitos de um divórcio com interesses outros. Raiva do bem. Nem sempre podemos deixar para uma outra hora. Luta em prol da justiça. Interessante isso, Augusto. E muito. Porque misericordiosos os que têm fome e sede de justiça. Mas não é o justiceiro, não. É aquele que faz justiça em sua vida, o justo, o que busca ser justo. E buscar os seus direitos sociais é uma forma de buscar a justiça. Com critério, com conhecimento,
com protagonismo e não apenas mais um a falar. Mais um a falar, mas buscando conhecimento de causa. Eu concordo. Não podemos nos acomodar jamais com a injustiça social e com a injustiça com o nosso dever, com o nosso trabalho. Que saibamos nos posicionar. Essa é a questão. Porque senão nós vamos ser mais um a falar, e não vai ser ouvido porque não vamos ser convincentes. Misericordiosos, têm fome e sede de justiça, não é o que fica chorando na escada pedindo justiça. É o que vai lá e ajuda aquele a se levantar. Ele, sim, está buscando a justiça. E, sobretudo, a gente não pode confundir querer justiça quando queremos vingança, né? Isso é um outro ponto importante. É o que a maioria das vezes pensa, né? Eu quero justiça. No fundo, quer vingança mesmo, né? Porque a justiça é sagrado. A justiça está, na verdade, de Deus. Que nós tenhamos o comportamento dos justos, não é? Ela aqui me traz, na colocação dela, Augusto, que é uma colocação muito, muito, muito interessante, mas aqui no meio da colocação dela, ela me traz uma raiva do bem. Sim, direito é aquela que te impulsione a luta, boa luta, né? Eu gosto de usar esse termo, a boa luta. A luta é necessária, né? Que briga é outra conotação. A raiva, ela te impulsiona a buscar soluções. É a raiva do bem, você não quer matar ninguém, né? Pelo menos não vai fazer isso, mesmo que às vezes dá vontade de esganar alguém. Tudo é humano, gente. Tudo humano, não estou botando cartilha de perfeição, não. Sem tentativas do mandato de perfectibilidade que Jesus nos disse. Né? Não é amanhã eu já sou perfeito, gente. E se eu me achar perfeito, eu sou um cara muito chato, porque se eu estou perfeito, eu vou ter sempre razão. Já pensou você viver com uma pessoa? Às vezes a gente fica procurando a mulher ideal, o homem ideal. Cara, deve ser chato a beça, hein? Porque ele vai ter sempre razão. Então, que eu entenda que ele e eu, ela e eu, estamos num processo, né? Eu acho que aí tem também um outro ponto, Augusto, interessante, que é a questão de eu primeiro trabalhar isso em mim mesmo, né? E eu vejo muito que quando a gente, sobretudo no começo, quando a gente começa a buscar a religião, é muito comum a gente santificar-se. Não é porque você está a caminho, você já é o cara perfeito. Quando você traz para a gente aí no Homem Integral exatamente isso. Olha, não, você vai pensar, você vai agir, você vai pensar, você vai agir, né? Deixa eu trazer um pouco mais de interação. A Arilza Amaro trouxe para a gente, concordo, pois é muito difícil nessa vida agirmos bem e encontrar pessoa para nos prejudicar desnecessariamente. É condição humana, né? Às vezes eu fico assim, sabe que eu me desanimo às vezes, me desanimo. Falo, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Cadê a luz? Aí eu faço mais uma vez, né, a meia-culpa. Eu mergulho e falo, gente, nós ainda estamos em provas e expiações, né? O mundo regenerado a partir de pessoas que se regeneram. Eu não vou ganhar um mundo regenerado só porque eu quero, né? Eu preciso me regenerar. E você se regenerar. Nós dois, nós três, nós quatro. Daqui a pouco a gente dá, quem sabe, uma falange um dia, né? Quem sabe? Seremos uma falange que alguém vai gritar. Aí a gente fala, vamos descer, meu amigo, vamos lá que estão precisando da gente. Como se tivesse alto e baixo, né? A gente está tudo num ambiente só que corresponde ao nosso grau de evolução moral. Olha, não vamos desanimar nunca, mesmo que a gente tenha momentos depressivos, diferença de estado depressivo e depressão. Estado depressivo qualquer um de nós tem. Às vezes a gente fica muito triste, às vezes muito alegre, mas uma e outra coisa, quando for extremo, vamos buscar um meio termo. Por que eu estou tão triste assim? Qual é a minha responsabilidade na minha tristeza? Não é fulano, não. Não é ele que me traiu, não. Qual é a minha responsabilidade nessa tristeza? Se Jesus não tinha paixões e ele é meu mestre, meu guia, eu quero me libertar das paixões. Desapego, gente. Tão difícil, né, falar isso.
para quem a gente ama, mas quanto mais amar, mais desapego tem que ser. Porque um dia nós não teremos aquela pessoa. Aquele retrato de quem a gente mais ama, um dia vai ser saudade, hein? Temporária. Porque depois vai ser reencontro. Mas se eu me revoltar, eu não vou ter como reencontrar, porque ele estará em outro nível. Né? Não estou ouvindo. Agora você está? Agora estou. Então, é mais um motivo, porque se eu quero andar de mãos dadas, eu tenho que crescer junto com o outro. Se o outro não está crescendo, é aí que eu tenho que crescer mais ainda para poder puxar o outro, para poder auxiliar o outro, né? Vamos aqui deixa um pouco mais. Parar de deixar de transferir responsabilidade, né? Assumir a nossa. Exatamente. E aí a gente vai para a semana passada, em que a Arilza estava trazendo para a gente, ó, autoanálise, autocrítica, autoconhecimento é um processo, na maioria das vezes, bastante dolorido em todos os âmbitos, pessoal, mental e espiritual, porém, muito benéfico para a nossa evolução. Junto com ela, a Rita de Cássia Macedo, que é, inclusive, uma trabalhadora aqui da casa, traz para a gente. O autoconhecimento vem acompanhado das nossas responsabilidades. Por isso, temos que parar e refletir sobre nossas atitudes. E aí a Sônia Oliveira, que é também uma trabalhadora aqui da casa, Augusto, a Sônia, inclusive, você conhece. Fé e esperança sempre. E todos eles estão ali para o lado da autoanálise, né? Que foi um tema que você tão bem trouxe. Excelente. Colocações excelentes e verdadeiras. Eu acho que a gente tem que perseguir essas definições. Gente, é difícil, mas não é impossível. E é tão bom, né? Cada atitude que eu tome em favor do outro, isso de uma maneira digna, justa, o benefício vem logo. Esse bem-estar que você se referiu é imediato. Porque o bem-estar, ele vai cada vez mais fazer parte da nossa vida com o bem-fazer. Somente o bem, verdadeiro bem, nos traz felicidade. Porque qualquer ganho material, aquele carro maravilhoso, aquela casa com piscina, daqui a pouco eu vou enjoar da piscina. O carro vai ficar ultrapassado, eu vou querer mais alguma coisa, mais outro carro. Agora, o bem-estar, o sorriso, o abraço sincero, meu Deus. Eu acho que esses tempos de pandemia, que hoje um cliente falou para mim, Augusto, o que eu mais sinto é a falta do teu abraço. Depois para a gente poder reconhecer que o teu abraço é fundamental, porque é um passe, né? Leon Denis dizia que o olhar é um passe. Né? E às vezes a gente faz tanta pirueta para dar o passe em alguém, quando basta você amar naquele momento, querer o bem. Porque todo o elemento fluídico vai em torno daquela pessoa, atendendo seus centros de força. Não é mise-en-scène, não é prosopopeia que nos faz diferente, não. Até diferente, mas não melhores. Que todas essas colocações colocadas para nossas irmãs agora possam fazer parte da nossa reflexão, porque é isso mesmo. E lembrando que tudo isso que eu estou trazendo está lá na palestra, está lá nos comentários da palestra. Foi de lá, inclusive, que eu tirei. Trazendo um pouco mais o pessoal que está aqui conosco, Augusto, a Cida ela é uma frequentadora assídua da casa, nos ajuda muito nos estudos, porque ela traz reflexões muito verdadeiras e muito próximas da realidade, né? Porque não adianta você trazer filosofias elaboradas, mas não conseguir botar isso no nosso dia a dia, né? E a Cida, ela consegue fazer isso para a gente com muita facilidade. E aí ela fala um pouco do trabalho dela, né? E ela diz, quer exercitar a paciência, é só trabalhar no caixa atendendo aos idosos. Trabalhar no caixa já é um problema, né, Augusto? Pois é, pois é. É uma toda a razão, Cida. Isso é a prática, né? É a prática do que se fala. Ela está praticando mesmo, né? Doando-se além do que foi contratada. Está doando amor. Exatamente. É lindo, agradeça, né?
você poder, às vezes, quando tem um idoso que usa fralda, né? E às vezes o filho já está cansado, reclama, aí eu digo, olha, ele já trocou tanta tua fralda, ela já Não trocou é? tanta tua fralda, tuas diarreias, agora é a tua vez, cara, você agora já pode fazer isso, antes você não podia. Então, E vamos pode viver fazer os uma momentos. consciência muito maior, né? Porque você É, já recebeu antes. pois é, pois é. Então, a gente tem aqui, Augusto, o Luiz Carlos Nascimento. O mundo em que vivemos, todas as épocas foram marcadas por guerra, e também existem as chamadas guerras religiosas. É, que a gente podia traduzir como o grande engano, né? O que é guerra religiosa é querer moldar um Deus passional, que ele, o homem, molda para satisfazê-lo. Não existe nenhuma guerra que seja santa, né? A santificação do comportamento está nesse comportamento das leis de Deus, do amor de Deus. Todas as religiões têm como base esse amor. Mas o homem, na hegemonia ilusória que ele tem do poder, faz com que ele utilize a religião para benefício próprio dos seus, benefício material, não é? E não é realmente a dedicação ao Pai. Eu não sei, outro dia, tem um tempo, uma amiga minha, que é médica também, a filha dela e o noivo sofreram um sequestro relâmpago. E, dirigindo o carro, o rapaz que estava cometendo o sequestro cantava salmos, hinos. Aí o namorado da filha dela, que é um dentista, ele falou, meu irmão, você estava sequestrando a gente, pegando nosso dinheiro, e você está cantando salmos? Aí ele olhou para ele e falou assim, eu aceitei Jesus, posso fazer o que eu quiser. Quer dizer, isso é um estereótipo, é uma ilusão. Você vê, é exatamente isso. Então, ele já acha que ele está vestido da permissividade só porque ele diz que aceitou um ser puro como guia. Exatamente. Então, ainda tem uma distância a percorrer, né? Mas ele também é filho de Deus, não esqueça nunca, hein? Augusto, não esqueça nunca. E é teu irmão, ele é filho de Deus, irmão de Jesus. Não vamos fazer nada contrário à fraternidade. É engraçado porque quando eu sofri um assalto, o ladrão o tempo todo falava, não, fica tranquilo, Deus está abençoando a gente, não tem problema nenhum. Eu olhava para ele e dizia, pô, que bom que Deus está abençoando a gente. Ele falou, não, fica tranquilo. Eu falei, não, eu estou tranquilo. Eu falei, não, tá tranquilo até demais. Eu falei, não, eu estou tranquilo, eu sou tranquilo. Mas o tempo todo ele falava Deus, Jesus, e sabia a diferença. E quando assim, foi embora, ele ainda falou, que Deus te abençoe, vai com calma. Eu falei, vou. Claro. E ele acha que está seguindo a arrogância. Muitas vezes os seus orientadores religiosos colocam assim, né? Quando invadem outras religiões, as religiões africanas, que destruíram os centros, né? Porque são inspirados, eles obedecem ao comando dos que acham que o Deus deles é único, né? Ele coloca Deus tribal dele e esquece, não sabe ainda que Deus é universal, é acima, é o único sobrenatural que existe, eu gosto de dizer, é Deus. Porque depois de Deus tudo é natural. Não existe sobrenatural, vamos parar com isso. Não é? É verdade, é verdade. Augusto, a Arilza está trazendo aqui um doutor grandão ali para você. Doutor Augusto. Se afastando de mim. Eu sou Augusto. Doutor Augusto, estou encantada, maravilhada com suas explanações, com suas explicações. Acho que vou demorar para dormir hoje. Tenho muito que refletir. Olha quanta bênção, Augusto. Mas você vai dormir e vai até volitar, você vai ver. A Rejane, ela é uma frequentadora aqui da casa, trabalha na casa também. É uma trabalhadora, ela vem muito com o marido, é um casal lindo, inclusive, Augusto. É um casal realmente
abençoado, né? E ela bota lá para a gente, ó, nós temos que calar mesmo estando certos numa discussão. Esse calar não vai refletir em nosso corpo um problema de saúde, tipo insônia, ansiedade, angústia e etc. Tem dois aspectos aí, Rejane. Olha, primeiro, para se isso te provocar, tudo isso, insônia, ansiedade, angústia, busque ver suas convicções. Busque a tua segurança. Porque se alguém tem o poder de fazer isso tudo contigo, o problema não é dele, não. É teu. Divaldo diz assim, se alguém me ofendeu, o problema é meu. Se eu ofendi, ou melhor, se eu ofendi alguém, o problema é meu. E se eu sou ofendido, o problema é dele. No seguinte, não vamos trazer para mim aquela agressão como verdade. Se eu me magoo tanto, se eu tenho insônia, se eu fico mal, eu estou dando razão a ele. Não é? Calar não significa se acovardar. Fale o mínimo possível com a segurança de que você não é aquilo que ele pensa. Amanhã, depois de amanhã, lá o que seja, você vai poder voltar ao assunto, ele vai estar em outro momento e você também. Mas toda vez que nós nos magoarmos, nós somos inseguros, estamos inseguros e achamos que ele tem razão. Então, que as críticas não sejam refutadas, sejam analisadas. E se eu achar que ele exagerou, que eu continue prosseguindo na minha vivência, naquela retidão que eu entendo. E o tempo trata disso tudo. Eu não vou ter insônia, não vou ter taquicardia, porque eu estou seguro de mim mesmo. Então, que eu saiba, que eu aprenda a falar com as pessoas, a dizer a verdade, porque a verdade tira a ilusão. Se ela não vier com amor, eu vou buscar um inimigo, porque eu ofendi, eu magoei, eu tornei infeliz. E às vezes alguém me ofende porque disse uma verdade sem amor. E eu me felicitei naquela hora porque ele tem razão. Eu vou precisar de um tempo para entender o porquê disso tudo. Então, se alguém nos magoe, vamos ver em que eu contribuí para isso. Tá bom? 2 minutos. A minha secretária, para todos os assuntos que concernente ao meu coração, diz que eu tenho 2 minutos. Então vamos lá, vamos tentar resolver em 2 minutos. Diz para ela que eu vou tentar não me alongar. Isso. Nesse ponto aí, a gente tem dois pontos aí que são interessantes, Augusto, me permita, por favor. Um é eu não entregar a minha calma na mão do outro, né? A calma é minha, então eu tenho que ficar com ela. Eu não posso entregar a minha calma na mão do outro, né? E um outro ponto aí muito interessante, eu esqueci. Então, vamos lá. Eu juro que eram 2 pontos, mas eu esqueci o segundo ponto. Augusto, a gente tem mais algumas coisas da semana passada, né? Que eu vou dar só uma passagem aí, porque eu acho que você está com outro compromisso, e eu vou tentar me manter aqui no nosso tempo, né? A gente perguntou lá para as pessoas, enquanto você estava fazendo a tua explanação, né? Você se vê como alguém que usa desculpas para seus equívocos? E aí a Arilza botou, costumo ser o meu maior advogado de acusação, me policio frequentemente. A Rita colocou, o que acontece é que temos uma mania de jogar a culpa em alguém. Então, é mais fácil dizer que Deus é injusto ou vingativo do que dizer que eu sou o errado, por ter escolhas erradas no meu caminho. Ele está sempre ali no mesmo lugar. A caminhada é minha, as atitudes são nossas e não de Deus. Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio para que eu faça as escolhas e o caminho a seguir. Aí a mesma Rita ainda traz sobre o assunto. Se responder, não estarei arrumando uma desculpa. Por isso, respondo que muitas vezes que sim. Aí basta você, na hora, parar e refletir, mudar de postura. É difícil, mas é necessário mudar na hora do erro para se tornar
aprendo e não fazer de novo. E a Leila lá coloca para a gente, né? A Leila é uma outra frequentadora da casa. Sim, mas tentando aprender a cada dia e não culpar o outro pelos meus equívocos a cada situação. Refletir quanto às minhas responsabilidades sobre determinado assunto. Afinal, somos diferentes uns dos outros. Precisamos ter um olhar mais harmonioso, apaziguador. E para encerrar, a Janaína coloca, verdade, temos que aprender que erramos e assumir o erro de cada um e não jogar para os outros, né? Essas foram as intervenções, tem mais algumas embaixo, mas eu já não vou trazer. E para a gente só passar para o nosso evangelho, Augusto, deixa só eu ler aqui alguns comentários e vou ler na carreirinha aqui, né? A Rejane, não. A Cris Araújo traz para a gente, temos muitas batalhas internas e ter a postura serena tem que ser de coração, praticar o bem, pois o corpo físico e emocional paga muito caro, como a fibromialgia, esclerodermia, lúpus, muito a aprender. Crescer moralmente é ter atitudes de bem, ser perseverante. E aí, o Luiz Carlos ele nos traz um comentário que eu me perdi um pouco. Esse fato que o irmão orador fala é de uma brutalidade sem fim. A Eliane te agradece pela explicação. A Cris fala que entende sobre a nossa reação. Falam só um pouquinho mais alto. É sobre o assalto e o rapaz falar pressa. Tá. Entendi. Gostei. A Cida diz lá, gostei muito da explicação para a Rejane. O Emílio, que é o marido da Rejane, e é nosso amigão. Inclusive, o Emílio ele tem um presente de ter nascido no mesmo dia que eu, né? Isso aí foi uma graça que a espiritualidade deu a ele. Então, o que acontece? Nossa, como é bom ouvir essas explicações, essas explanações, pois a gente aprende bastante ao refletir tudo isso. E, para finalizar, o Manuel Esteves manda: muito obrigado, Augusto, por mais uma vez estar entre nós, nos trazendo essas palavras tão tranquilas, com tanto conhecimento que despertam reflexões e alimentam nossas almas. Está aí, Augusto, tudo no teu colo, todo mundo te abraçando, todo mundo para finalizar, te dando amor. Isso, vamos dar uma notícia. Vamos ter paciência também com a gente, né? Eu acho que a gente tem que exigir, sim, de nós, mas com paciência, com confiança, né? E não esquecer muito, jamais, a fórmula inesquecível que Jesus nos colocou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, que assim seja em nossas vidas, que tudo aquilo que nos choca terrivelmente pode ter alguma ligação com o nosso passado. Nós não estamos aqui porque colhemos flores. Nós, muitas vezes, impedimos que elas nascessem. Que sejamos humildes conosco mesmo, mas que o humilde verdadeiro nem sabe o que é. Quando eu digo eu tenho muito orgulho de ser humilde, eu sou humilde, graças a Deus, é porque eu não entendi a essência da palavra. Que eu tenho a naturalidade de querer bem a todos, de amar a todos. Mas isso é um exercício. Mas que eu tenho que ter paciência também comigo, porque senão eu vou partir para extremos e sempre me culpando. Que o auto-perdão também faça parte da minha existência. Graças a Deus. Graças a Deus sempre. Augusto, então vamos fazer a nossa irradiação e para nos auxiliar, já que tinha clicado errado aqui, para nos auxiliar, eu vou trazer aqui a nossa colinha e vamos então pedir aos irmãos de casa, aqueles que separaram a água, que bote a água aí junto, aqueles que não separaram é só mentalizar a água, né? Pode mentalizar inclusive o encanamento de casa, que funciona igual, porque seguindo essa ideia do amor, é amor que a gente tem que botar. Assim sendo, bom Pai, espiritualidade amiga, Maria Madalena, Mestre Jesus,
A todos os senhores agradecemos a oportunidade desta maravilhosa noite, desse encontro sempre tão fraterno e que sempre nos acalenta e aquece os corações. Que possamos, diante das boas novas trazidas pelo nosso irmão Augusto, crescer um pouco mais, dar mais um passo em direção ao homem integral, em direção ao nosso melhoramento. Que todos aqueles que queriam estar aqui, mas que de alguma forma não puderam, que possam receber igualmente essas boas novas, que possam receber as boas vibrações deste momento. Que possamos, ó bom Mestre Jesus, visitar a casa de cada um e que tu possa, estando naquela casa, trazer aqueles momentos não somente de reflexão, mas igualmente de faxina. Uma faxina que passa por limpar as ideias, tirar aquelas ideias que já não nos servem, limpar as energias, aquelas energias que muitas vezes, por ignorância, nós mantemos lá, nós insistimos em manter. Que possamos crescer, que possamos ir além e que possamos, ao mesmo tempo que ajudamos, acolher, que também seremos ajudados e que possamos, assim, abrir os nossos corações a essas ajudas. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. E piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece e esperança para aquele que sofre. Ó bom Pai, que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Só assim, Deus, nós entendemos que um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. Então pedimos, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, e um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. E dissemos, ó poder, e sentimos, ó bondade, e vislumbramos, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, meu irmão, eu te dou aqui um abraço extremamente fraterno, extremamente apertado e demorado,
E te agradeço aqui, ó, imensamente, do fundo do coração. Você não faz ideia do quanto você nos ajudou com essas 2 sextas-feiras, com a tua voz mansa, que a gente vê que está sempre muito bem inspirado, mas não adianta ter inspiração se não há estudo também. E a gente vê esse estudo em você e te agradece como um irmão mais velho que possa nos abençoar aparecendo mais vezes, por favor. Graças a Deus. Tá, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tá? Muito Fiquem obrigado mesmo. Amém. Fiquem com Fica com Deus também. Gente, Obrigado. abraço, obrigado. Tchau. Até segunda-feira com a Giovana aqui.